Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações a respeito da fala do Fernando Haddad sobre o fim do juros sobre capital próprio. Porém, antes de eu dar continuidade ao vídeo, peço que me deixem aqui nos comentários o que vocês vêm fazendo dentro da carteira de vocês. Estão comprando algum ativo? Estão vendendo algum ativo? Estão fazendo caixa? Me deixem aqui nos comentários porque eu gosto de interagir com todo mundo. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva, me dê aquela força para eu bater os 30 mil inscritos e também não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu abro uma caixinha de perguntas todos os dias. Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar por lá, vai ser o maior prazer responder. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No dia de ontem, segunda-feira, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o governo estuda acabar com os juros sobre capital próprio no ano que vem, ou seja, em 2024. Ontem a sessão foi positiva para o Ibovespa, que subiu 0,9% e superou os 121 mil pontos, mas foi negativa para algumas ações da Bolsa Brasileira, justamente para aquelas ações que costumam pagar, que costumam distribuir bastante juros sobre capital próprio. Abrindo aqui rapidamente, vejam só, pessoal, ontem, segunda-feira, o Ibovespa ultrapassou os 121 mil pontos. É a máxima aí dos últimos 12 meses, tá? E se a gente pegar aí dos últimos 12 meses, acumula uma alta de 21%. Até mesmo me deixem aqui nos comentários, vocês acham que o Ibovespa vai lá buscar os 130 mil pontos? Ontem o índice foi muito puxado por commodities. Parte do movimento negativo de diversas ações de peso da Bolsa é atribuído a declarações de integrantes do governo sobre a reforma tributária, ainda que algumas das mudanças já sejam esperadas para a segunda fase da reforma. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira, dia 24, ontem, que o governo estuda acabar com os juros sobre capital próprio no ano que vem. Eu vou ler apenas essa notícia e agregar algumas informações, mas vou deixar na descrição essa notícia aqui também, tá? Adeus, JCP. ABC Brasil, BTG, Banco Pan e Banco do Brasil são os bancos que mais remuneram com juros sobre capital próprio. E aí vocês podem também ler com calma, tá? Vou deixar aqui as duas notícias na descrição, fiquem tranquilos. Essa é uma das medidas que está sendo elaborada pela Fazenda, disse ele. A medida se insere no objetivo do governo de tentar elevar a arrecadação para zerar o déficit das contas públicas em 2024, conforme previsto no novo arcabouço fiscal. Em um governo gastão, pessoal, em um governo aqui que não quer cortar gastos, muito pelo contrário, quer gastar cada vez mais, precisa arrecadar cada vez mais, tá? Então é por isso essa nova medida. Não é a primeira vez que o ministro fala sobre o assunto. Desde abril, o ministro já havia tratado sobre o tema. Há empresas que não têm mais lucro e, portanto, não pagam imposto de renda. O que elas fizeram? Transformaram o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio, disse ele na ocasião. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Não significa que elas não pagam imposto de renda. Eu vou aqui passar algumas informações para vocês e vocês vão entender. Isso aqui é balela do ministro. Porque não tem como fugir do Estado. O Estado continua arrecadando e eu vou mostrar para vocês. E claro, com toda essa notícia, as ações de bancos no dia de ontem caíram. Bradesco, por exemplo, ó, caiu aqui quase 3%. Banco do Brasil caiu 2%. Itaú, 1,6% e Santander 0,8%. Felipe, mas por que os bancos caíram? Justamente porque os bancos costumam distribuir juros sobre capital próprio. Olhem aqui o Itaú, por exemplo, pessoal. Aqui, ó. Itube 4, histórico de pagamento de proventos. Todos os meses, juros sobre capital próprio. A mesma coisa para Bradesco. Todos os meses, juros sobre capital próprio. Santander até distribui um ou outro dividendo, mas distribui também bastante juros sobre capital próprio. Banco do Brasil
a mesma coisa, também distribui dividendos, mas a grande maioria é juros sobre capital próprio. Banco ABC, aqui de acordo com essa notícia, né, diz que seria o mais afetado, justamente também porque basicamente só distribui juros sobre capital próprio. Ah, Felipe, então muda a estratégia, vamos parar de investir nos bancos? Não, nada disso. Justamente porque estando no Brasil, o mercado acionário ainda é a melhor forma de você multiplicar o seu capital. Havendo ou não as tributações em cima dos dividendos, ou até mesmo a retirada dos juros sobre o capital próprio, continua sendo aqui muito lucrativo você investir em ações no Brasil, tá? A não ser que, claro, você prefira empreender, ok? E você também pode fazer os dois, empreender e investir na bolsa de valores, mas não muda a estratégia, tá? Continua aqui sendo uma tese de investimento bem forte, investimentos em bancos. Mas qual que é a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos? Muita gente não sabe disso. Vou ler aqui no site do BTG Pactual e já aproveitando o gancho, caso vocês não saibam, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. É por lá que eu invisto meu dinheiro. Eu vou deixar um link na descrição, caso vocês queiram abrir conta no BTG Pactual ou até mesmo trazer a sua conta para o BTG Pactual. Link na descrição, vocês vão entrar em contato direto com o assessor de investimentos, tá? Entrando aqui com o meu link, vocês ganham certos benefícios. Aproveitem! Dependendo do seu caso, você vai ter taxas de corretagem zerada e até mesmo assessoria com assessor de investimentos. Principais diferenças entre juros sobre capital próprio e também dividendos. Bom, a primeira aqui é a obrigatoriedade. A principal diferença diz respeito à obrigatoriedade do pagamento do provento. Tanto juros sobre capital próprio como dividendos são proventos distribuídos pelas empresas, tá? Enquanto a distribuição de dividendos é obrigatória por lei, a cada exercício fiscal na qual uma empresa obtenha lucro, a repartição dos lucros na forma de juros sobre capital próprio é facultativa. O que é isso? O que isso significa? Significa que fica a critério da empresa, tá? Escolher se vai ou não distribuir juros sobre capital próprio. Já dividendo é obrigatório. É por isso que algumas empresas nem distribuem juros sobre capital próprio, tá? Apenas distribuem dividendos. Agora, o pulo do gato aqui para distribuição de juros sobre capital próprio para as companhias está na tributação. Olhem só. Outra diferença relevante referente aos dividendos e juros sobre capital próprio é que o JCP tem cobrança de imposto de renda. Como assim, Felipe? Os dividendos, eles são isentos. Quando uma empresa anuncia um dividendo e ele cai na sua conta, ele cai aí o valor líquido. Isso porque a empresa já cumpriu com todas as suas obrigações fiscais. Já os juros sobre capital próprio, não. Olhem só, os juros sobre capital próprio são tributados para o investidor, ou seja, para o acionista que está recebendo aquele valor de juros sobre capital próprio, em 15% sobre o montante recebido. E claro, a taxa, né, ela já fica ali retida na fonte. Mas por que juros sobre capital próprio é melhor para as empresas do que dividendos? Agora eu quero vir aqui para esse outro site. E eu também vou deixar esse site com link aqui na descrição e aí vocês podem ler com calma, tá? Juros sobre capital próprio, na linguagem contábil, eles são considerados como despesas para as companhias. Por que isso, Felipe? Porque eles são realizados antes do lucro líquido. Vocês vão entender aqui, olhem só. Impacto no balanço da empresa que distribui juros sobre capital próprio e que não distribui. Vamos fazer aqui a comparação. Olhem que interessante. A empresa foi lá, teve uma receita de 18 milhões de reais, custos e despesas 15 milhões e 300 mil reais, e essa empresa decidiu distribuir juros sobre capital próprio no valor de 500 mil reais. Como
juros sobre capital próprio, eles são realizados antes do lucro líquido, eles contam aqui como despesas e também custos, tá? E vejam só, dessa forma, o lucro líquido da empresa que distribui os juros sobre capital próprio, ele vai ser menor do que para aquelas empresas que não distribuem. Olhem aqui, a companhia teve uma receita de 18 milhões de reais, custos e despesas 15 milhões e 300 mil reais, não distribuiu juros sobre capital próprio, dessa forma o lucro líquido dela ficou na faixa de 2 milhões e 700 mil reais. Aquela empresa que distribuiu juros sobre capital próprio no valor de 500 mil reais tem, claro, 2 milhões e 200 mil reais de lucro líquido. O lucro líquido da empresa que distribuiu o juros sobre capital próprio, ele é menor. Dessa forma, o imposto de renda, o valor aqui do imposto de renda pessoa jurídica, mas também o valor da contribuição social, que incidirão aqui sobre o lucro, incidirão sobre uma base menor. Dessa forma, os tributos também serão menores. Agora, olha aqui. Análise sobre a economia tributária proveniente do juros sobre capital próprio. Então a empresa foi lá, distribuiu 500 mil reais em juros sobre capital próprio e teve um lucro líquido aqui de 2 milhões e 200 mil reais. O valor do IRPJ e também da contribuição social sobre esse valor de 2 milhões e 200 mil reais fica na faixa de 724 mil reais. Somando com mais o valor do IR retido na fonte, que seria aqui 75 mil reais, que seria o equivalente a 15% do valor do juros sobre capital próprio, aqui 15% dos 500 mil reais, totalizaria 75 mil reais. Total do custo tributário para a empresa que teve um lucro líquido de 2 milhões e 200 mil reais e que distribuiu juros sobre capital próprio de 500 mil reais, total custo tributário de 799 mil reais. Agora, olhem aqui, a mesma empresa, se não tivesse distribuído o juros sobre capital próprio, teria tido aqui um lucro líquido de 2 milhões e 700 mil reais, o valor do IRPJ e mais contribuição social subiria para 894 mil reais, justamente porque é uma base maior, lucro líquido maior, o valor que incidirá aqui será maior. Não teve a distribuição de juros sobre capital próprio, então não tem aqui o valor do IR retido na fonte. Total do custo tributário para essa empresa, 894 mil reais. Dessa forma, pessoal, caso a companhia tivesse distribuído 500 mil reais em juros sobre capital próprio, ela teria reduzido aqui a sua carga tributária em cerca de 95 mil reais, o que significaria aqui, ó, uma economia de 19% para a empresa. Então, olhem aqui, na prática, a empresa, quando ela distribui os juros sobre capital próprio, ela paga o IR retido na fonte de 15%, assim como o acionista também paga. Mas a empresa deixará de recolher o percentual de 34%, que é o usual para a pessoa jurídica. Ou seja, dessa forma, a empresa teria aqui uma economia tributária de 19%. Mas, vejam bem, pessoal, isso não significa que o Estado está deixando de recolher esse valor, justamente porque a companhia continua pagando aqui o IRPJ, CSLL e, claro, os acionistas também são retidos na fonte em 15%. Então, na verdade, isso aqui é o Estado que quer arrecadar cada vez mais para que possa gastar cada vez mais, tá? Que tenha ficado bem claro, para não deixarmos aqui um mal entendido. Não significa que as empresas que fazem a prática de distribuição de juros sobre capital próprio sejam empresas ruins, não significa que elas não paguem tributos. Muito pelo contrário, elas pagam sim tributos, mas o que elas fazem é fazer essa prática de distribuição para que elas paguem menos tributo. O Estado continua recolhendo, o Estado continua recebendo, e o acionista que vai receber o valor, ele também é tributado, tá? Isso aqui é totalmente legal, e ao meu ver,
não faz sentido nenhum o Estado querer tirar o juros sobre o capital próprio, a não ser, né, olhando aí, claro, para a arrecadação, que é apenas isso que eles olham. O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado até aqui e ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e caso ainda não tenha feito, peço que me siga lá no Instagram. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.